Eu nasci calma. Quando meus irmãos mais novos brigavam por leite, eu ficava sentada de lado como se não me importasse. Se eu conseguisse, ótimo. Se não conseguisse, tudo bem também. Quando crescemos, esse mesmo padrão me acompanhou até a vida adulta. Minha irmã mais nova, Bella, aceitou a melhor proposta de casamento primeiro, me deixando com a pior opção. Adrienne Sterling, a herdeira que todos diziam ter falido. Assente, certo? Casamento é casamento. Contanto que ele seja uma pessoa decente, está tudo bem. Ninguém esperava o que aconteceu em seguida. Adrien reconstruiu tudo. Silenciosamente, com firmeza e, de repente, ele deu a volta por cima de forma tão estrondosa que as pessoas começaram a chamá-lo de o homem mais rico da cidade. O nome Sterling passou de pena à inveja da noite para o dia. E foi então que Bella veio me ver com um sorriso radiante e olhos famintos, desejando que pudéssemos trocar de maridos para que ela pudesse se tornar a senhora Sterling. Eu estava prestes a acenar com a cabeça, porque acenar com a cabeça era o que eu sempre fazia, quando Adrienne deu um passo à frente e tapou minha boca com a mão, gentil, mas firme. Isso não vai acontecer, disse ele. Eu tentei argumentar por entre seus dedos. Poderia acontecer, Adrien, mas realmente não pode. Desde que me lembro, nunca briguei por nada. Quando éramos crianças, se meu irmão e minha irmã brigassem pela última garrafa de suco, eu só observava. Não era que eu não quisesse. Eu simplesmente sentia que tanto ganhar quanto não ganhar eram aceitáveis. Era só suco. Uma vez que acabasse, acabava. Mamãe costumava dizer que eu não tinha temperamento. Papai dizia que minha atitude despreocupada era de partir o coração. Mas eles logo perceberam que minha personalidade também era conveniente. Como eu nunca brigava por nada, eles podiam dar o melhor aos meus irmãos sem se sentirem culpados por muito tempo. Aos poucos, o sofrimento se tornou rotina. O melhor quarto foi para Bella porque meninas precisam ser mimadas. Os caros professores particulares foram para o meu irmão porque meninos precisam ter sucesso. E eu, Jane, fiquei com um menor quarto, virado para o norte, e fui para a escola pública. Jane é a mais sensata, minha mãe dizia, como se fosse um elogio. Ela não vai se importar. E eu não me importava. Não da maneira que eles esperavam. Eu não chorei, eu não gritei, eu não implorei, simplesmente não me apeguei emocionalmente àquilo. Aos 23 anos, me formei e consegui um emprego administrativo em uma empresa comum, com um salário mediano. Meus dias eram tranquilos, sem percalços, quase imperceptíveis. Bella, 2 anos mais nova, tinha acabado de voltar de um intercâmbio e esperava ansiosamente pelo casamento, como se fosse a estrela da noite. Certa noite, nossos pais nos chamaram para a sala de estar. 2 pastas estavam sobre a mesa de centro. Papai pigarriou. Vocês duas estão em idade de casar. Estes 2 rapazes são candidatos adequados. Peguei uma das pastas. Adrien Sterling, 28 anos, era do grupo Sterling. O homem na foto tinha sobrancelhas marcantes, olhos brilhantes e uma presença inconfundível, como o tipo de pessoa que parecia cara mesmo no papel. As anotações embaixo diziam que o Sterling Group havia sofrido recentemente com má administração e entrado com pedido de recuperação judicial. O outro arquivo pertencia a Leon Colley, o único filho de uma família rica com patrimônio na casa dos bilhões. Bella escolhe primeiro, disse minha mãe, olhando para minha irmã como se fosse a regra mais natural do mundo. Bella nem sequer olhou para a pasta de Adrienne. Pegou a de Leon imediatamente. Quero a família Colley, anunciou. Então se virou para mim, com os olhos brilhando de uma arrogância triunfante. Jane, você se casa com o Adrien. Você não é exigente mesmo. Olhei para a foto de Adrienne novamente. Ele era realmente bonito. E assente, certo? Mamãe relaxou visivelmente. Jane é tão sensata. Apesar de Adrien estar passando por uma fase ruim, ele ainda é um ótimo rapaz, disse meu pai, como se estivesse sendo generoso. Ele é mais do que bom o suficiente para você. Está decidido. Então minha mãe concluiu. Fechei a pasta sem dizer uma palavra. Casamento é casamento. É apenas viver a vida em uma casa diferente com uma pessoa diferente. A partir daquele dia, a casa se encheu de conversas sobre casamento. O casamento de Bella estava marcado para 3 meses depois.
50 mesas no melhor hotel 5 estrelas da cidade. Mamãe passava os dias girando como um peão, escolhendo vestidos, joias, decoração, as flores perfeitas, a iluminação perfeita, tudo perfeito. Meu casamento estava marcado para uma semana depois do de Bella. 10 mesas em um restaurante comum. Mamãe explicou como se estivesse sendo prática. A família Sterling não tem muita gente sobrando. Vamos simplificar. Assente, certo? Então veio o diário. Para Bella, eram caminhões cheios de mercadorias, bolsas de grife, joias, vasos antigos, móveis polidos, eletrodomésticos novinhos em folha, além de um cheque de $500 mil que mamãe preparou como se fosse o toque final em uma obra-prima. Se o diário estiver vazio, a família Collie vai nos olhar com desprezo, disse ela enquanto orientava os carregadores. Não podemos passar vergonha na minha frente. Mamãe fez as malas, uma para roupas e outra para itens de primeira necessidade, além de um modesto conjunto de joias de prata. Olhei para as 2 malas finas e não disse nada. Talvez mamãe tenha sentido uma leve pontada de culpa, porque acrescentou rapidamente: Jane, você vai se casar com um homem falido. Adrienne não tem nada agora. É uma bênção ele se casar com você. Ele não vai se atrever a reclamar de um dote pequeno. Ele deveria ser grato. Papai concordou. Sua irmã é diferente, continuou mamãe. Os Coals são de família tradicional. Não podemos deixar que nos subestimem. Você entende, não é? Eu entendo, eu disse. Porque eu entendi. Bella conseguiu o melhor porque precisava se casar bem. Para mim, não fazia diferença porque eu não me importava. E como me importar não mudava nada, parei de tentar. Essa lógica funcionava perfeitamente na nossa família há mais de 20 anos, como uma máquina que nunca emperrava. Na noite anterior ao casamento, Bella entrou no meu quarto e se encostou no batente da porta enquanto eu arrumava as malas. Jane, disse ela. Nossa, doce, mas com um quê de afiado por baixo. Você não se sente lesada? Lesada? Repeti, fechando o negrito sem levantar os olhos. Como assim? Casando com um falido, ela disse com um sorriso irônico. Eu não aguentaria. Você não precisa, eu disse calmamente. Você vai se casar com o Leon. Verdade, ela assentiu, satisfeita. Mas não fique tão triste. Ouvi dizer que o Adrien é decente. Pelo menos ele não vai te tratar mal. Além disso, com a sua personalidade, não importa com quem você se queis. Olhei para ela. Você tem razão. Ela piscou, surpresa com a facilidade com que a frase foi assimilada. Então, achando minha calma entediante, deu de ombros e saiu. Continuei arrumando minhas coisas, pensando: vou me casar amanhã. Vou me casar com um homem que nunca vi. Vou começar uma vida completamente desconhecida. Isso pareceu interessante. No meu casamento, garoou. O casamento da Bella, na semana anterior, tinha sido alegre, barulhento, lotado, cheio de rostos importantes, câmeras brilhando e aquele tipo de felicidade que as pessoas fingem quando sabem que estão sendo observadas. Ela usava um vestido que parecia custar mais do que meu carro. Ela carregava uma joia de jade de família no pulso como se fosse seu direito de nascença. Segurava o braço de Leon, sorrindo como se tivesse ganhado algo. Meu casamento foi discreto. Alguns parentes distantes do lado de Adrienne apareceram. Meu lado da família alegou não estar se sentindo bem. Apenas alguns colegas vieram me apoiar. Usei o vestido branco simples que minha mãe havia preparado. Sem véu. A maquiadora tinha sido recomendada pela dona do restaurante. Habilidades medianas, uma maquiagem leve. Me observei no espelho e pensei: estou muito bonita. A cerimônia foi simples, sem discursos elaborados, sem entrada dramática, apenas uma salinha, um bolo, alguns amigos e parentes, e 2 pessoas assinando seus nomes para uma nova vida. Adrienne e eu trocamos alianças, anéis de prata simples, provavelmente não caros, mas limpos e polidos. Vi Adrienne pessoalmente pela primeira vez. Ele era mais alto do que na foto e mais magro, como se a vida o tivesse enxugado. Seu terno parecia gasto, lavado até a cor desbotar, mas sua gravata estava cuidadosamente alinhada e seu cabelo penteado com esmero, como se a dignidade fosse algo que ele se recusasse a abandonar. Havia um certo constrangimento em seus olhos, mas também esforço. Ele estava se esforçando.
Quando colocamos as alianças nos dedos um do outro, ele se inclinou um pouco e sussurrou: Me desculpe. Por quê? Por ter feito você se casar com alguém como eu. Olhei para ele com atenção. Então, vi que seus olhos eram lindos. Mesmo em tempos difíceis, sua graça natural não era algo que a pobreza pudesse apagar. Tudo bem, eu disse. Não me importo. Ele fez uma pausa e soltou um suspiro suave que quase soou como uma risada, só que carregava uma amargura que ele não queria demonstrar. Depois da cerimônia, cortamos o bolo, brindamos com nosso pequeno grupo e aceitamos os poucos envelopes vermelhos. Então Adrienne disse baixinho: Vamos para casa. Lar. A palavra soava estranha na minha língua, como um casaco que ainda não me servia. Nosso lar era um apartamento antigo nos arredores da cidade, 6º andar, sem elevador. Adrienne carregou minhas 2 malas finas escada acima. Eu o seguia, ouvindo seus passos pesados. A cada poucos lances de escada, ele olhava para trás, com culpa nos olhos, como se esperasse que eu reclamasse. Desculpe, ele repetiu quando chegamos à porta, por fazer você morar num lugar assim. Olhei ao redor do corredor, a escada silenciosa, a pintura desgastada. Está tudo bem, eu disse sinceramente. Pelo menos é silencioso. Ele exalou como se estivesse prendendo a respiração e destrancou a porta. O apartamento era pequeno, cerca de 55 metros quadrados, um quarto, mas estava limpo. Móveis simples, cortinas limpas, lençóis frescos secando na varanda. Limpei ontem, disse ele, um pouco tímido. Espero que você se acostume. Entrei e senti algo inesperado. Era modesto, mas não era frio. Vou me acostumar, respondi. Ele colocou as malas no chão, depois enfiou a mão no bolso, tirou um maço de notas amassadas nas pontas, alisou-as cuidadosamente e colocou na minha mão. É tudo o que tenho agora, disse ele. 3.000. Começo a trabalhar como entregador amanhã. Vou ganhar dinheiro. Vou te sustentar. As notas estavam quentes, vindas do bolso dele. Velhas, mas limpas, como se ele as tivesse tratado com respeito. Olhei para o dinheiro, depois para ele, e coloquei-o em sua mão. Fique com ele, eu disse. E se você precisar de dinheiro enquanto estiver trabalhando? Ele me encarou, com uma expressão frágil e cautelosa. Você não me despreza? Ele perguntou suavemente. Não, eu disse, enquanto pudermos sobreviver, isso basta. Algo mudou em seus olhos. Alívio misturado com uma espécie de descrença, como se ele não soubesse se devia confiar na bondade quando havia. Você. Ele parou, e então soltou um suspiro silencioso. Você realmente é. Siga o Adrienne canal para Sterling, mais a historias. herdeira que todos... Ele não terminou a frase, mas eu sabia o que ele queria dizer. Fácil, prático, calmo demais, complacente demais. Naquela noite, jantamos algo simples. Ele preparou macarrão com 2 ovos e colocou a tigela na minha frente como se estivesse me oferecendo algo precioso. Não sou um bom cozinheiro, disse ele. Se vira. Está gostoso, eu disse, e era verdade. O macarrão simples tinha gosto de começo de algo estável. Depois, ele insistiu em lavar a louça. Sentei no sofá e observei suas costas enquanto ele se movia pela pequena cozinha, concentrado e cuidadoso. E pensei, com uma discreta surpresa, esta vida não é ruim. Quando chegou a hora de dormir, Adrienne hesitou na porta, como se não soubesse onde se encaixar neste novo mundo. Posso dormir no sofá, ofereceu ele rapidamente. Sou muito cavalheiro, muito cuidadoso, para que você fique confortável. Pisquei. A cama é grande o suficiente. Podemos dormir os 2. Para mim, dormir juntos significava exatamente o que parecia: fechar os olhos e adormecer. Mas Adrien enrijeceu, desviou o olhar, as bochechas tensas como se não quisesse abusar da minha calma aparente. Ele hesitou por um longo momento, depois balançou a cabeça suavemente. Vamos esperar até você se acostumar com tudo isso, disse ele. Eu não discuti, apenas assenti. Deitada na cama mais tarde, eu conseguia ver sua silhueta encolhida no sofá através da porta entreaberta, alto demais para o lugar, tentando se fazer menor, como se acreditasse que não merecia espaço. E pela primeira vez em muito tempo, senti algo que não conseguia nomear. Não era raiva, nem tristeza, apenas uma consciência tranquila. Talvez esse homem fosse melhor do que eu imaginava, e ele provou isso da maneira mais comum.
Ele realmente saía para entregar comida. Todas as manhãs, saía antes do sol nascer completamente. E todas as noites, voltava com a aparência de quem tinha acabado de sair de casa exausto. Bochechas queimadas pelo vento, olhos cansados, ombros carregando o peso de tantas escadas e tantas noites de sono. Mas ele sempre trazia algo para casa. No primeiro dia, foi uma pequena fatia de bolo em uma embalagem plástica, a cobertura um pouco derretida por ter sido carregada na mochila. Passei por uma padaria, disse ele, quase envergonhado. Lembrei que você disse que gosta de doces. Eu gostava mesmo. Comi devagar, como se fosse uma celebração. No segundo dia, ele trouxe um chá com leite quente. No terceiro, um pacote de biscoitos. No quarto, uma fruteira com um garfo preso na tampa. Nada era caro. Era a lembrança que fazia parecer caro. Como você sabe do que eu gosto? Perguntei certa noite, observando-o afrouxar a gravata como se fosse um hábito que ele se recusava a abandonar, mesmo nesta vida. Ele deu de ombros. Eu chutei. Você parece ser alguém que gosta de doces. Ele chutou, não é? E quanto mais o tempo passava, mais eu sentia algo estranho no peito, uma mistura de calor e culpa. Ele tinha um ar puro. Mesmo falido, mesmo em apuros, ele mantinha um orgulho discreto. O fato de ele estar lá fora trabalhando daquele jeito, chegando em casa exausto, ainda pensando em mim, me fez sentir que eu não podia simplesmente ficar parada e aceitar tudo como sempre fazia. Então, mesmo que minha licença maternidade não tivesse terminado, voltei ao trabalho. No meu primeiro dia de volta, recebi uma carta de demissão. Assim, sem mais nem menos, sem aviso prévio, sem reunião, sem nenhuma explicação que fizesse sentido. Fiquei ali parada com o papel nas mãos, piscando para a fonte corporativa impecável, tentando entender que crime eu havia cometido digitando planilhas e respondendo e-mails. A gerente de RH não me olhava nos olhos. Jane, disse ela, nossa, que estranho. Pense bem nisso. Você ofendeu alguém recentemente? Cheguei em casa e repassei mentalmente cada conversa, cada e-mail, cada sorriso educado, cada vez que eu disse, ok, e realmente quis dizer isso. Nada. Quando Adrien chegou em casa naquela noite, ele não perguntou o que eu tinha feito de errado. Ele não pareceu desapontado. Ele não suspirou como meu pai costumava fazer quando eu não correspondia a alguma expectativa invisível. Ele simplesmente estendeu outro pedacinho de bolo, este ainda menor que o primeiro, e o empurrou delicadamente em minha direção como se fosse um remédio. Coma, disse ele. Nada importa mais do que comer. Eu o encarei, e algo dentro de mim fez algo desconhecido. Amoleceu. Dei uma mordida. A cobertura estava doce demais. Engoli mesmo assim. Então pensei, não posso ser um parasita nesta casa. Não quando a pessoa que me alimenta já está se matando de trabalhar. Então, decidi cozinhar, o que foi hilário. Porque, apesar de ser a filha menos favorita, eu nunca tinha sido a filha que fazia as tarefas domésticas e sofria. Meus pais acreditavam em ter uma aparência respeitável. Tínhamos uma governanta. Cresci ouvindo que eu era sensata, não útil. Eu nem sabia como refogar verduras direito. Mas, afinal, o que poderia dar errado? Famoso último pensamento. Coloquei óleo na panela como tinha visto na internet. Aumentei o fogo como se a confiança fosse um tempero. Joguei os legumes, e de repente, rápido demais para meu cérebro acompanhar, houve uma labareda. Uma chama laranja voraz subiu da panela como se o fogão tivesse decidido punir meu otimismo. Entrei em pânico. Fiz a pior coisa possível e peguei água. A chama saltou. A fumaça se espalhou. Meus olhos lacrimejaram instantaneamente. Minha garganta fechou. Fiquei ali tossindo, piscando por causa das lágrimas, pensando: nossa, eu realmente tenho talento para manter a calma diante do desastre. Então ouvi a porta da frente. Jane, a voz de Adrienne cortou a fumaça como uma corda. Ele entrou correndo, desligou o fogo num movimento rápido, pegou uma toalha úmida e abafou a panela com um instinto de sobrevivência. O fogo se extinguiu com um chiado. A cozinha parecia uma cena de crime. Adrien se virou para mim, me examinando de cima a baixo. Suas mãos estavam firmes, mas seu olhar não. Você está bem? Perguntou ele, já estendendo a mão para as minhas. Você se queimou?
Não, respondi com a voz rouca, tossindo. Eu só queria fazer o jantar para você. Por um segundo, ele olhou para os destroços, depois para mim, parada ali com os olhos marejados e as bochechas sujas de suor, como uma criança pega quebrando algo inestimável. E soltou um som que não era bem uma risada, nem bem um suspiro. Você, disse ele, e parou como se não soubesse se me repreendia ou me abraçava. Ele se contentou em verificar minhas mãos novamente com delicadeza, como se não pudesse acreditar que eu não estivesse sendo ouvida. Não, disse ele finalmente. Menino, devagar. Por favor, não faça isso de novo. Mas você está tão cansado todos os dias, insisti, teimosa do único jeito que eu sabia, em voz baixa. Eu deveria contribuir. Eu não estou cansada. Ele me interrompeu imediatamente, como se estivesse tentando convencer a mim e a si mesmo ao mesmo tempo. O simples fato de você estar bem já basta. Então ele limpou a cozinha. Cada bagunça, cada mancha pegajosa, cada cheiro de fumaça. Como se o desastre não fosse nada comparado à ideia de me perder por causa dele. Depois, ele fez macarrão de novo. Caldo claro, simples, só que dessa vez ele adicionou uma montanha de verduras e 2 ovos. Coma, disse ele, colocando o prato na minha frente com um olhar que dizia que aquilo era uma ordem. Eu assenti. Ok. E, pela primeira vez, meu ok não era apego. Era obediência. Depois disso, eu realmente me mantive longe do fogão porque aprendi meus limites de uma forma bem dramática e esfumaçada. E Adrien, de alguma forma, começou a trazer coisas cada vez melhores. Os bentôs da loja de conveniência se transformaram em comida para a viagem de restaurantes de verdade. Bolo barato virou fatia de confeitarias chiques com nomes impressos em letras elegantes. Às vezes, havia frutas. Às vezes, chocolates importados. Às vezes, pequenos lanches que eu nem sabia que existiam. Eu o observava chegar em casa exausto, com as mãos arranhadas e um hematoma no antebraço, como se tivesse esbarrado em algo ou escorregado na calçada. E a pergunta não me saía da cabeça. Será que entregar comida paga mesmo tudo isso? Perguntei certa noite, tentando parecer casual. Ele sorriu como se não fosse nada demais. Não se preocupe, está tudo bem. Ele sempre dizia que estava tudo bem. E eu sempre assentia. Mas a culpa dentro de mim continuava crescendo. Então me lembrei de algo. Havia coisas que eu tinha deixado na casa dos meus pais. Coisas que eram minhas, mesmo que minha família gostasse de fingir que eu não era minha. Minha avó tinha me deixado joias, peças antigas, peças valiosas. Se eu conseguisse vendê-las, Adrien não precisaria se matar de trabalhar só para me comprar um bolo. Então, liguei para minha mãe. Quero que ela vá buscar algumas das minhas coisas, eu disse. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa que pareceu indicar que ela estava avaliando se a minha posse importava. Que coisas? Ela perguntou cautelosamente. Minhas coisas, repeti. Outra pausa. Então, relutante. Tudo bem, venha. Quando cheguei, a casa estava exatamente igual. Grande, impecável, familiar como um museu. Bonita, mas sem aconchego. Mamãe abriu a porta e me encarou como se não esperasse que eu estivesse assim. Mais magra. Por que você está tão magra? Ela disparou. O Adrien está te maltratando? Não, respondi calmamente. Ele me trata bem. Mamãe franziu a testa, como se minha resposta não se encaixasse na história que ela queria contar a si mesma. Se ele te trata bem, por que você está com essa cara? Eu te disse que não se pode confiar nesse tipo de homem. Mãe, interrompi, ainda calma. Só vim pegar minhas coisas. Subi as escadas. Meu antigo quarto havia sumido. Não literalmente, mas tinha sido transformado em depósito. Caixas empilhadas até o teto, roupas velhas, móveis aleatórios, uma esteira que ninguém usava. Como se minha existência tivesse sido apagada e substituída por bagunça no momento em que saí. Encontrei uma pequena caixa de madeira enterrada no fundo de um armário, como as pessoas fazem para esconder a culpa. Peguei as roupas e desci as escadas. Foi então que a voz de Bella ecoou da sala de estar. Mãe, é a Jane? Entrei e a vi sentada no sofá com uma xícara de café, como se tivesse nascido nela. Estava impecável, cabelo arrumado, maquiagem perfeita, um vestido de grife que provavelmente custava mais do que meu salário mensal jamais custou.
Ela me olhou de cima a baixo. Ah, disse ela, com os lábios curvados num sorriso. Então você voltou, com o mesmo tom doce e incisivo que sempre usava comigo. Por que você está vestida assim? O Adrien nem consegue comprar roupas decentes para você. Olhei para mim mesma. Camiseta básica, jeans, tênis, prático, limpo, real. É o suficiente, eu disse. Ela riu como se fosse a coisa mais engraçada que tivesse ouvido a semana toda. Suficiente, né? Então, você está aqui para implorar? Estou aqui para pegar minhas coisas, eu disse, erguendo a caixa. Minhas coisas, ela repetiu, pousando a xícara de café como se fosse dar um show. Jane, tudo o que você tem é porque sua família te criou. Você se casou. Você foi embora. Acha que pode simplesmente voltar e pegar seus bens para remendar a vida do seu marido falido? Mamãe pigarriou uma vez por semana, Bella. Mas a bronca era suave demais para ser sincera. Os olhos de Bella se estreitaram. Estou errada? Ela está revirando a casa como uma ladra. Se está desesperada, que admita logo. Não se pode jogar dinheiro num barco que está afundando para sempre. Olhei para ela e senti algo que normalmente não sentia. Não era raiva, apenas cansaço. Essas eram minhas avós, eu disse. Elas não são as famílias, são as minhas. O rosto de Bella se contraiu. As coisas da vovó são de família. Você não pode levá-las. Dessa vez, mamãe falou com mais firmeza, como se tivesse percebido que os vizinhos poderiam ouvir. Chega! Então ela se virou para mim, com uma expressão que demonstrava preocupação. Jane, disse ela, você está mesmo sem dinheiro? Assente. Sim. Mamãe suspirou, levantou-se e desapareceu em um cômodo. Quando ela voltou, trazia um envelope. Tem 50.000 aqui, disse ela. Leve, mas deixe as joias. São de família. Bella bateu o pé como uma criança. Mãe, por que você está dando dinheiro para ela? Ela casou com esse tipo de homem. Tudo o que você der a ela vai desaparecer num buraco. Encarei o envelope. Depois, balancei a cabeça negativamente. Não quero seu dinheiro, disse baixinho. Vou pegar minhas coisas, e caminhei em direção à porta. Jane, a voz de Bella ficou áspera. Rude, pare. Se você levar isso, nunca mais volte. Você não poderá mais entrar nesta casa. Parei, me virei e olhei para ela. Olhei para minha mãe, que estava atrás dela, com os olhos inquietos e a boca tensa, e me senti calma. O tipo verdadeiro, aquele que surge quando a decisão já está tomada. Certo, eu disse. Bella congelou porque esperava que eu implorasse. Eu não implorei. Saí. Atrás de mim, a voz de Bella se elevou em indignação, mas eu não me virei. Quando cheguei em casa, Adrienne ainda não estava lá. Abri a caixa de madeira sobre a mesa como se estivesse abrindo um segredo. Lá dentro havia peças que haviam sido usadas por alguém que me amava. Jade, pérolas, ouro, antigas, belas, carregadas de história. Pesquisei online, comparando peças semelhantes, lendo anúncios de leilões, tentando traduzir o valor em sobrevivência. O número que se formou na minha cabeça me fez parar para refletir. Não era troco, era o suficiente para mudar tudo. Quando Adrien chegou em casa, coloquei a caixa na frente dele. Eram as joias das minhas avós. Eu disse, vendas, use o dinheiro para começar algo. Qualquer coisa. Tem que ser melhor do que entregar comida até desmaiar. Ele ficou olhando para as joias por um longo tempo. Tanto tempo que o silêncio começou a parecer uma parede. Então ele olhou para mim, com olhos escuros e complexos. Estas, disse ele com cuidado. Tem certeza de que quer me dar? Pisquei, confusa. Se eu não der a você, a quem daria? Éramos casados. Deveríamos ser uma unidade. Se ele se saísse bem, eu também me sairia bem. Esse era o objetivo, não era? Seu maxilar se contraiu como se estivesse engolindo algo. E então ele fez algo que não fazia desde que nos casamos. Ele me puxou para seus braços. Foi o primeiro abraço de verdade entre nós, quente, firme, com um leve cheiro do mundo exterior, de chuva, postes de luz e esforço. Sua voz roçou meu ouvido. Jane, ele sussurrou, e meu nome soou diferente em sua boca. Por que você é tão bom para mim? Porque você é bom para mim, eu queria dizer. Porque você chega em casa exausto e ainda se lembra do bolo.
Porque você olhou para as minhas mãos trêmulas na cozinha esfumaçada e se importou mais se eu estava queimada do que se eu tinha quebrado uma panela. Então eu disse a verdade mais simples. Porque você também é bom para mim. Ele soltou um som baixo, quase incrédulo. Só porque eu comprei um bolo para você. Inclinei a cabeça, genuinamente confusa. O que mais poderia ser? Nós nos ajudamos. É isso que os cônjuges fazem. Ele não respondeu. Apenas me apertou mais forte, como se tivesse medo de que eu desaparecesse se ele me soltasse. No dia seguinte, ele pegou as joias e eu disse a mim mesma para não me deixar levar pela sentimentalidade. Eram apenas objetos de que precisávamos para sobreviver. Era prático. Naquela noite, ele chegou em casa com sacolas. Mais comida do que o normal. Comida melhor. E não só comida, mas também utensílios domésticos novos. Algumas coisas que eu tinha mencionado de passagem. E então, cuidadosamente dobradas e colocadas em uma capa para roupas. Um vestido lindo. O tipo de vestido que não combinava com o nosso pequeno apartamento. Onde você conseguiu tudo isso? Perguntei lentamente, olhando do vestido para o seu rosto. Ele respondeu simplesmente: vendi as joias. Franze a testa. Adrien, você não pode gastar assim. Deveria usar esse dinheiro para algo concreto, um negócio, um investimento, algo duradouro. Ele balançou a cabeça e tocou levemente a capa da roupa. Isso não é só um vestido, disse ele. É para um evento. Preciso que você venha comigo. Encarei-o. Um evento. A palavra soava sofisticada, perigosa, como entrar num mundo que poderia me olhar e decidir que eu não pertencia a ele. Mas olhei para Adrienne e vi a mesma dignidade cuidadosa que ele demonstrava em nosso pequeno casamento. A mesma gravata impecável, a mesma recusa em deixar a vida esmagá-lo completamente. Então, assente. Tudo bem. O evento foi no hotel mais chique do centro, daqueles com um lustre que parece que vai cair e derrubar um país inteiro. Eu estava usando o vestido que o Adrien comprou. E pela primeira vez em muito tempo, me senti vista. Não pela multidão. Por ele. Ele me ofereceu o braço e eu aceitei. No instante em que entramos, eu ouvi os sussurros, um sibilo de julgamento deslizando sobre o piso de mármore. Aquela não é a filha mais velha da Lynn? Ouvi dizer que ela se casou com o bonitão depois que ele faliu. Coitada. Provavelmente estão aqui tentando conhecer alguém. Desesperadas, sabe? Mantive a expressão impassível. As pessoas falavam de mim a vida toda. Era quase reconfortante, de um jeito meio distorcido. Um ruído de fundo familiar. Então eu os vi. Bella e Leon cercados por pessoas que pareciam ter muito dinheiro. Bella usava um vestido feito sob medida que a abraçava como se tivesse sido confeccionado pela própria inveja. Suas joias brilhavam. Ela parecia exatamente alguém que acreditava que a vida lhe devia uma coroa. Bella me viu e uma surpresa relampejou em seu rosto. Rapidamente substituída por divertimento. Ela caminhou até Leon, que a seguia com uma expressão rígida, como se já pressentisse o que estava por vir. Bem, disse Bella, com um sorriso exagerado. Vejam só quem conseguiu chegar a um lugar como este. Seu olhar percorreu meu vestido. Você alugou? Não respondi. Bella se inclinou para frente como se estivesse compartilhando uma fofoca. Sabe, hoje à noite o novo homem mais rico da cidade deve aparecer. Tipo, uma grande revelação. As pessoas estão loucas para conhecê-lo. Seus olhos se voltaram para Adrienne com desprezo declarado. Só não se envergonhem. Este não é lugar para casos de caridade. A expressão de Adrienne não mudou. Fomos convidados, disse ele, com a voz calma. Bella bufou. Convidados? Quem os convidaria? Ela não conseguiu terminar a frase. Um homem de meia idade, de terno impecável, aproximou-se apressadamente, como se temesse estar atrasado para o próprio futuro. Senhor Sterling, disse ele, com a voz quase ansiosa. Estendeu as duas mãos. Finalmente o senhor chegou. Estávamos esperando. Eu estava ansiosa para conversar sobre parcerias com você. O ar mudou. Os sussurros cessaram como se alguém tivesse cortado o som. O sorriso de Bella congelou. As pessoas se viraram, inclinaram a cabeça, os olhares se aguçaram. O homem continuou falando, animado, respeitoso, como se Adrien fosse a gravidade e todos os outros fossem poeira. Eu disse a eles que você viria.
Eu disse a eles que a reviravolta do Sterling Group era a coisa mais impressionante que eu tinha visto em anos. Mais pessoas se mudaram para lá. Sr. Sterling, é uma honra. Gostaria muito de discutir uma possível colaboração. Posso me apresentar? E então ouvi, em voz baixa e atônita, algo vindo de algum lugar atrás de nós. É ele, é o novo homem mais rico. Meus dedos apertaram o braço de Adrienne sem que eu quisesse. Virei a cabeça lentamente e olhei para ele. Para o homem que chegou em casa com cheiro de chuva e exaustão. Para o homem que carregou minhas malas por 6 andares e se desculpou como se a injustiça do mundo fosse culpa dele. Para o homem que me comprou um bolo de $5. O rosto de Adrienne estava calmo, sereno, quase familiar de uma forma diferente, como se ele tivesse voltado a vestir um terno que finalmente lhe servia. O rosto de Bella empalideceu. Ela me encarou como se eu tivesse feito bruxaria. Você sabia, disse ela, com a voz trêmula. Você sabia e mentiu. Mentiu para todos nós. Pisquei. Eu não sabia. Você está mentindo, disparou Bella. Alto demais, desesperado demais. As pessoas já estavam assistindo de novo, ávidas pela próxima cena. Você devia saber. Se não, por que se casaria com ele tão facilmente? Porque eu não tive escolha, pensei. Porque você escolheu por mim. Mas eu não disse isso. Bella deu um passo à frente, os olhos brilhando de pânico e ganância. Você me enganou. Você fingiu ser calma e nobre para poder roubá-lo. Sua voz se elevou, falhando. Então, no meio de um salão de baile cheio de pessoas que podiam arruinar reputações com um olhar, Bella disse a coisa mais inacreditável que eu já a tinha ouvido dizer em voz alta. Tudo bem, ela disparou. Jane, me dê ele. Eu sou quem deveria ser a senhora Sterling. Sou mais adequada. Sou mais bonita. Sou melhor nisso. O silêncio reinou novamente no cômodo. Não um silêncio educado. Um silêncio predatório. Permaneci ali, calma como sempre, e pensei sinceramente, se isso a fizer parar de gritar, por que não? Casamento é casamento. Pessoas são pessoas. Se eu mal tivesse tempo de formular o pensamento. Adrienne deu um passo à frente e cobriu minha boca com a mão, gentil, mas firme, exatamente como no momento que ele descreveu mais tarde. Isso não vai acontecer, disse ele. Tentei falar por entre seus dedos, assustada com meu próprio instinto de concordar. Poderia acontecer, Adrien, mas realmente não pode. Então ele baixou a mão, manteve o braço em volta da minha cintura e olhou para Bella com olhos que se tornaram frios. Senhorita Lynn, disse ele, com a voz monótona. Jane é minha esposa. Somos casados. Sua sugestão é inadequada. Eu a rejeitei. O rosto de Bella se contorceu. Por quê? O que ela tem que eu não tenho? Adrienne nem sequer olhou para mim, como se eu fosse um quadro comparativo. Ele disse isso simplesmente como se fosse a única verdade que importasse, porque eu a escolhi. Então, desviou o olhar ligeiramente para Leon. Havia algo cortante na expressão de Adrienne, educada na superfície, mas com um tom de aviso por baixo. Senhor Colley, disse Adrienne quase casualmente. Sua esposa parece muito interessada em mim. O senhor se sente confortável com isso? O rosto de Leon escureceu. Bella gaguejou. Não. Mas era tarde demais. Muita gente já tinha ouvido. Muitos olhos estavam sobre eles agora. Menos sobre mim. O aperto de Leon no pulso de Bella se fechou. Chega, disse ele, com a voz tensa de humilhação. Bella tentou se soltar. Leon, escuta. Ele não escutou. Apenas a puxou de volta para o círculo deles, com a mandíbula cerrada como se estivesse reprimindo a raiva. Ao saírem, Bella virou a cabeça e me olhou com puro ódio. Não reagi. Nunca reagia. Mas desta vez, os sussurros que a seguiam não eram sobre mim. Eram sobre ela. Que vergonha. Em público, pedindo para trocar de marido. Coitado do Sr. Colley. E a senhora Sterling parece tão gentil. Tão calma. O contraste é brutal. A mão de Adrienne encontrou a minha. Vamos, murmurou ele. Você não está aqui a negócios? Perguntei, ainda tentando entender o que estava acontecendo. Ele esboçou um leve sorriso. Já está tudo resolvido. O resto pode ser feito pela minha equipe. Saímos do salão de baile. Lá fora, um carro de luxo preto nos esperava. Olhei para ele e depois para ele. Este é seu? Ele assentiu como se fosse óbvio. Estava no escritório. Mandei trazer hoje.
Algo dentro de mim se encaixou silenciosamente, como uma fechadura girando. Olhei para o rosto de Adriene na penumbra e fiz a pergunta que me rondava como um pássaro a noite toda. Você nunca esteve realmente falido, esteve? Ele não respondeu imediatamente. Então, assentiu. Desculpe, disse ele. Eu menti. Por quê? Perguntei, e minha voz ainda não tremia. Eu precisava fazer isso, disse ele simplesmente, para que os concorrentes ficassem descuidados. Para zerar o tabuleiro. Eu o encarei. Então percebi o que mais estava escondido naquela confissão. Então por que se casar comigo? Perguntei baixinho. O olhar de Adriene se suavizou. O acordo de casamento era real, admitiu ele. Mas eu esperava que a família Lin desistisse. Eu esperava ser rejeitada. Ele fez uma pausa e me olhou como se estivesse vendo algo precioso que não sabia que lhe seria dado. Eu não esperava que você me escolhesse. Quase ri. Escolher? Não foi escolher, foi ser escolhida. Mas de alguma forma, o resultado aconteceu como um milagre. Você mentiu para mim, eu disse, porque era verdade. Ele assentiu novamente, com seriedade nos olhos. Sim, eu menti, e sinto muito. Prometo que não mentirei para você de novo. Pensei nas noites em que ele chegava em casa exausto. Nos bolinhos, no jeito como ele me protegia naquela cozinha, no jeito como ele me abraçava como se eu fosse importante. E percebi algo um pouco constrangedor. Meu sentimento mais forte não era raiva. Era alívio. Senti alívio por ele não ter realmente precisado sofrer daquele jeito. Então eu disse, sinceramente, tudo bem. Ele ergueu levemente as sobrancelhas. Acrescentei, por que não consegui me conter? Só me senti mal por você estar trabalhando tanto entregando comida. Por meio segundo, Adriene pareceu atônito. Então ele riu. Uma risada genuína, calorosa e surpresa. É por isso que você está chateada? Perguntou ele. Assente. Você estava lá fora, no vento e na chuva, e mesmo assim comprou um bolo para mim. A expressão dele suavizou tanto que chegava a doer olhar. Ele pegou minha mão e depositou um beijo em meus nós dos dedos. Gentil, firme, como uma promessa. Você, murmurou ele quase para si mesmo. Você realmente é. Eu sabia o que ele queria dizer. E, pela primeira vez, não me importei de ser a calma, porque agora meu grupo não estava vazio. Estava ancorado. No dia seguinte, minha mãe ligou. Sua voz era áspera, urgente. Jane, volte para casa agora. Então, eu voltei. Meus pais estavam sentados na sala de estar como um tribunal. Bella estava sentada ao lado da minha mãe com os olhos vermelhos e os ombros trêmulos, como se tivesse sido injustiçada pelo próprio universo. Meu pai se inclinou para a frente, o rosto tenso de raiva. Jane, disse ele, com a voz pesada. Como você pôde fazer isso? Pisquei. Fazer o quê? Mamãe bateu com a palma da mão na mesa. Não se faça de inocente. Você sabia que Adrienne Sterling era o homem mais rico da cidade. Você fingiu que não sabia para que Bella se casasse com Leon. Você nos enganou. Você intimidou sua irmã. Olhei para Bella. Ela mantinha a cabeça baixa, fungando baixinho. Perfeitamente executado. Senti-me cansada de novo. Eu não sabia, respondi simplesmente. Pensei que ele estivesse mesmo falido. Bella ergueu a cabeça bruscamente, com os olhos faiscando. Mentirosa. Se você não sabia, por que concordou tão rápido? Você sempre foi calculista. Só finge estar calma para que as pessoas a subestimem. Papai bateu com mais força na mesa. Exatamente, Bella tem razão. Você nunca foi tão simples quanto sua irmã. As palavras delas deveriam ter doído. Talvez tivessem doído anos atrás. Agora, soavam apenas como a prova de que elas nunca se deram ao trabalho de me enxergar. Soltei um suspiro suave. O que vocês querem que eu faça? Bella não hesitou. Me dê ele, disse ela, com os olhos faiscando. Você não merece ser a senhora Bella. Sterling. Sim. O rosto da minha mãe endureceu. Se você não se divorciar do Adrien, vamos te deserdar. Você não será mais nossa filha. Eu os encarei e senti um frio na espinha. Assente. Certo. O silêncio tomou conta do ambiente. Meu pai piscou, como se não entendesse mais o roteiro. A boca da minha mãe se abriu. O quê? Vou dizer a ele que você quer o divórcio, eu disse, com a voz firme. Mas se vamos nos divorciar ou não, é a escolha dele, não sua. Então olhei para eles, meus pais, minha irmã,
e disse a parte que me pareceu ainda mais fácil. E a partir de hoje, não tenho mais nada a ver com esta família. O rosto da minha mãe empalideceu. Jane, como você pode ser tão cruel? Inclinei a cabeça levemente, genuinamente perplexa. Estou fazendo o que você pediu, eu disse. Você me pediu para entregar meu marido a Bella e romper os laços com você. Eu concordo. Por que está brava? Papai se levantou tão rápido que a água em seu copo tremeu. Você acha que pode simplesmente nos cortar relações? Quem você pensa que é? Não respondi. Não havia nada para discutir. Saí. Atrás de mim, a voz de Bella ressoou, furiosa e triunfante ao mesmo tempo. Viu? Ela subiu, e agora está nos abandonando. Eu te disse que ela era egoísta. Mamãe me chamou, agora mais baixo, como se tivesse percebido de repente que a ameaça tinha ido longe demais. Mas eu já estava lá fora. Não voltei para o pequeno apartamento. Em vez disso, fui a um café perto do escritório do grupo Sterling, sentei-me perto da janela e mandei uma mensagem para o Adrian. 10 minutos depois, ele entrou. Ele parecia caro novamente, de um jeito que não tinha nada a ver com roupas e tudo a ver com presença. Mas quando seus olhos me encontraram, a suavidade era a mesma. O que foi? Perguntou ele imediatamente, sentando-se à minha frente. Seu rosto. Contei-lhe a verdade, simples e sem floreios, como sempre fazia. Acabei de chegar da casa dos meus pais. Eles querem que eu me divorcie de você. Querem que eu te entregue para a Bella. A expressão de Adrienne escureceu instantaneamente. O que você disse? Ele perguntou com a voz tensa. Eu concordei, eu disse, porque mentir parecia inútil. E concordei em cortar relações com eles. Mas se vamos nos divorciar de fato, essa é a sua escolha. Por uma fração de segundo, ele me encarou como se não tivesse ouvido direito. Então algo mudou em seus olhos. Diversão, incredulidade, ternura, tudo ao mesmo tempo. Ele riu baixinho. Jane, disse ele, inclinando-se um pouco para frente. Eu não concordo com o divórcio. Mas não, ele me interrompeu gentilmente, com firmeza. Não, mas você é minha esposa. Você continuará sendo minha esposa. Deveria ter sido dramático. Mas não foi. Foi reconfortante. Naquela noite, meus pais apareceram. Não no antigo apartamento. Na verdadeira casa de Adrienne, uma mansão isolada com portões, luzes e uma entrada de carros que parecia saída de um filme. Eu fiquei atrás de Adrian quando ele abriu a porta. O rosto da minha mãe mudou no instante em que viu o lugar, sua raiva se transformando em algo mais suave, algo calculista. Jane, disse ela rapidamente. Precisamos conversar com calma. Papai deu um passo à frente, com o olhar duro. Adrian não te pertence. Você usa táticas repugnantes para roubar o homem destinado à sua irmã. O olhar de Adrienne tornou-se gélido. Senhor e senhora Lynn, disse ele, com voz monótona. Vocês não são bem-vindos aqui. Papai começou a argumentar, mas Adrienne não o deixou ganhar força. Jane cortou relações com você, continuou Adrienne, tentando acalmar os olhos. Você não vai vir aqui importunar minha esposa. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Cortar relações? Jane, o que você está dizendo? Dei um passo à frente, ainda atrás do ombro de Adrienne, e olhei para elas. Fiz o que você exigiu, eu disse. Você queria que eu entregasse meu marido para Bella. Você ameaçou me deserdar. Eu concordei. Por que você está agindo como se estivesse chocada? Mamãe parecia ter levado um tapa. Papai parecia que ia gritar. Adrian não lhes deu chance. Chamou a segurança. Um instante depois, os guardas chegaram, educados, firmes, inflexíveis. Minha mãe tentou avançar, elevando a voz. Jane, você não pode fazer isso conosco. Mas o portão já estava se fechando. A porta se fechou. O som foi definitivo. Adrienne se virou para mim e me puxou para seus braços como se estivesse traçando uma linha que o mundo não pudesse cruzar. Me desculpe, murmurou ele em meu cabelo. Eu não deveria ter deixado que eles te machucassem. Eles não machucaram, eu disse honestamente. Ou talvez tenham machucado, só que não da maneira que eles pensavam. Estou acostumada, acrescentei, porque isso também era verdade. Os braços de Adrienne apertaram-na. Você não precisará mais se acostumar, disse ele suavemente. Eu vou te proteger. E, pela primeira vez, acreditei em alguém quando dizia isso.
Alguns dias depois, soube que Bella e Leon se divorciaram. Aparentemente, depois da briga, Bella não parou. Ela tentou contatar Adrienne repetidas vezes, como se meu casamento fosse um prêmio que ela ainda pudesse ganhar se gritasse bem alto. Leon, humilhado e furioso, finalmente desistiu de fingir. Pouco tempo depois, casou-se novamente, discretamente, com uma mulher que as pessoas descreviam como gentil e carinhosa. Exatamente o tipo de palavras que Bella costumava usar para zombar. Bella ficou na casa dos meus pais. Mas agora, quando as pessoas pronunciavam o nome dela, não era com admiração. Era com aquele tipo específico de pena que tem gosto de consequência. Às vezes eu pensava nela, não com ódio, como se pensa numa velha ferida quando o tempo muda. O que eu sentia mais falta, estranhamente, era do antigo apartamento. Depois que Adrienne me contou tudo, nos mudamos para a mansão, porque é claro que sim. Havia funcionários, um jardim, uma piscina, quartos que eu não sabia o que fazer com eles. Era lindo, e eu odiava a sensação de estranheza. Certo fim de semana, eu disse isso em voz alta enquanto estávamos em um corredor que era tão grande quanto meu antigo quarto. Sinto falta daquele lugarzinho. Admito, era mais aconchegante. Adrien sorriu como se estivesse esperando eu dizer isso. Então voltaremos nos fins de semana, disse ele com naturalidade. Ficaremos lá às vezes. Sério? Sério mesmo? Ele disse, é lá que estão nossas melhores lembranças. Pensei nele subindo 6 lances de escada com minhas malas, nele chegando em casa exausto e ainda se lembrando do bolo, nele dormindo no sofá como se não merecesse espaço. E eu ri baixinho. Você agiu de forma tão convincente, eu disse. Eu realmente pensei que você estava entregando comida para nos ajudar. A expressão de Adrienne não mudou. Eu entreguei, sim, ele disse. Pisquei. O quê? Ele deu de ombros como se fosse a coisa mais simples do mundo. Minha assistente recebia os pedidos e cuidava da logística. Mas eu mesmo fazia as entregas. Por quê? Perguntei, atônita. Adrienne olhou para mim por um longo momento. Então ele disse baixinho, porque, se eu falhasse, queria saber que ainda poderia te apoiar mesmo que tudo desmoronasse. Algo surgiu em meu peito, algo denso e desconhecido. Não era raiva, nem tristeza, algo mais profundo, algo como ser escolhida. Adrien, sussurrei, e minha voz vacilou um pouco. Você é muito boa para mim. Ele se inclinou e beijou minha testa. Serei ainda melhor, disse ele. Pelo resto da sua vida. Então ele olhou para mim, com os olhos calorosos e o sorriso suave. Jane, murmurou ele, quase tímido, de um jeito que não combinava com a mansão ao nosso redor. Vamos ter um bebê. Pisquei, pensando. Um bebê, uma nova vida, um novo começo. E a resposta mais natural do mundo surgiu em meus lábios. Tudo bem, eu disse. Adrien riu, encantado. Você, disse ele, acariciando minha bochecha com o polegar. Você acha que está tudo bem? Não está? Perguntei sinceramente. Ele balançou a cabeça e sorriu como se tivesse encontrado algo raro. Está sim, disse ele suavemente. Está tudo bem, contanto que seja com você. E isso me fez pensar em como eu sempre vivi. Casando com quem quer que fosse, aceitando qualquer coisa, levando a vida como se nada importasse. Naquela época, eu dizia a mim mesma que não importava com quem eu me casasse. Qualquer um serviria. Mas agora, eu sabia a verdade. Não era qualquer um. Era ele, só ele. Para mais histórias siga o canal